Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um editorial do nosso canal. Hoje diferente, né? Tô gravando de dentro do carro. Questões pessoais, tá? Então tive alguns pontos a resolver hoje e não deu pra gente gravar dentro do estúdio. A gente vai discutir alguns pontos aqui que eu achei muito interessante, tá? Eu quero discutir com vocês sobre a possível candidatura que vai acontecer do Ricardo Salles. Ele falou que vai candidatar, não importa por qual partido. Eu até brinquei se seria pelo PT, né? Mas não. E eu vou discutir essa questão com você. Vou falar também sobre uma denúncia que foi feita pelo UOL sobre a gestão Tarcísio. Eu preciso que você reflita comigo. E uma última decisão que o STF tomou agora sobre o banco poder tomar imóveis sem precisar recorrer ao judiciário. Vamos discutir um pouco sobre isso? Vamos levar em consideração tudo isso aqui e eu vou trazer todas essas informações com você agora. Acompanhe aqui. As notícias que a gente traz para vocês. Ricardo Salles já bateu o pé. Vai sair candidato à Prefeitura de São Paulo, seja por algum partido, seja até pelo PT, se for o caso, né? Brincadeira à parte, há sim um conflito aqui pela disputa da Prefeitura de São Paulo, onde o PL bate o pé querendo apoiar o Ricardo Nunes. Embora o Ricardo Salles tenha, sim, a afeição de Bolsonaro, e as falas de Bolsonaro chamaram muita atenção na última aparição de Bolsonaro, onde ele falou que torce que o Ricardo Salles se saia muito bem nas eleições em São Paulo, ou seja, uma espécie de chancela do Bolsonaro para com o Ricardo Salles. Então, assim, o que eu vislumbro hoje? Hoje eu vislumbro a grande possibilidade de ter um racha na direita e isso fortalecer o Boulos. Isso é meio preocupante. Na minha visão atual, Ricardo Salles vai ter uma rejeição, em parte, do público de São Paulo, da capital. E a capital de São Paulo, ela tem uma hegemonia muito grande, ou seja, ela é bem mesclada, porque há uma grande ala progressista, ou seja, tem muito esquerdista dentro da cidade de São Paulo. E a chance do Boulos emplacar uma candidatura nessa situação se consolida, fica maior. E isso aí preocupa um pouco. Outra matéria que eu quero discutir com vocês aqui é essa matéria do jornal O Globo também. Lula não cumpriu o que prometeu e, por isso, vou bater na porta dele, afirma o cacique Raoni. Pois bem, eu pergunto para você, uma pessoa que faz 1 milhão de promessas, promete e não cumpre, como que essa pessoa pode ser chamada? Porque o Lula fez tanta promessa para tanta gente que ele não está cumprindo nada. E aí, aquela turma que fez o apoio ao Lula não fez pelo Brasil, fez por alguma causa pessoal. Eu já fiz uma análise aqui com vocês de que há uma gigantesca diferença entre o apoiador do presidente Jair Bolsonaro com o apoiador da esquerda do Lula. O apoiador do Bolsonaro, ele aposta no Brasil. Então ele quer ver pautas favoráveis ao Brasil. E não tem grupos de classe que vão reivindicar direitos ao apoiador da direita. Contrário da esquerda. A esquerda, ela promete, ela tem que sinalizar. E quando ela frustra essas promessas, é fácil esse grupo que não foi correspondido se virar contra o esquerdista, contra o petista. Olha só o que diz a matéria. Entrevista recém-chegada ao Rio para inaugurar a exposição Mekukraja Obikara, o nome é esse, com os pés em dois mundos. O Museu de Arte Contemporânea de Niterói, em comemoração aos 450 anos da cidade, o cacique Raoni falou com exclusividade para o Jornal da Globo, onde criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mais um, né? Entra na fila, criticando o Lula pela demora do governo em atender as promessas feitas a ele no dia da posse. Momentos antes de subir a rampa com o petista, Raoni disse que, depois desse episódio, não conseguimos mais contato com o presidente e afirma que o veto parcial do projeto do marco temporal, o atendimento à saúde dos povos indígenas e a retirada dos invasores estão aquém do esperado. Ele está devagar, não cumpriu o que prometeu no dia da posse e por isso vou a Brasília bater na porta dele.
Será que vai ser recebido? Acho que não. Durante a entrevista, que durou mais de 1 hora, Raoni, aos 91 anos, esbanjou saúde e lucidez em suas ideias e topou ir com a reportagem até o Parque Lage para uma sessão de fotos, sempre disposto e com muito firmeza no andar. Enfim, então, eis que o cacique Raoni é mais um dos que fizeram um L e estão arrependidos. O que me chama a atenção é que durante a gestão Bolsonaro era aquele discurso do genocida, matador de índios, o grande mal. E agora, Lula faz exatamente mais do que o Bolsonaro fez. Mais descaso, mais ignorância, mais tudo, sabe? Então, assim, deixou de lado. E aí não tem imprensa batendo, não tem imprensa dizendo que é um genocida, que é o massacre, o genocídio Yanomami, não tem nada disso. Conversa para boi dormir. Essa é a grande verdade. Outra matéria para mostrar aqui, escancarar para vocês a estirpe da imprensa brasileira, né? Uma matéria do UOL diz o seguinte: Estado de São Paulo tem alta de 86% no número de pessoas mortas por PM em serviço na gestão Derrite e gestão Tarcísio. A quantidade de pessoas mortas por PM em serviço teve uma alta de 86% no primeiro trimestre da gestão Tarcísio em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram 106 mortes entre julho e setembro deste ano, para 57 em 2022. Segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública, o número de mortes causadas por PMs de folga passou de 26 para 33. A minha pergunta, e eu gostaria que você pensasse, indagasse comigo: aumentou em 86% o número de pessoas mortas. Essas pessoas que foram mortas tinham uma arma na mão? Eram criminosos? Eram bandidos? Se sim, a polícia está fazendo o papel deles. Se não, aí sim é o fato da investigação ser feita, ser apurada. Mas a pergunta que não quer calar: será que a matéria está dizendo a verdade e as pessoas que foram mortas tinha uma arma na mão? Ok, vamos analisar com outra matéria que foi divulgada na Revista Oeste. Como pode homicídios caírem 9,6% em todo o estado de São Paulo? Este é o número menor desde 2001, quando a série histórica começou. Também é a segunda vez que fica abaixo de 2.000 ocorrências nos últimos 23 anos. Os latrocínios também tiveram queda recorde. Este ano foram registradas 119 ocorrências no período, 4% a menos que no ano passado. Em setembro, o número caiu de 19 para 16 casos. O que eu tenho que deixar claro para vocês? O que eu tenho que abrir aqui o espaço para vocês pensarem? É interessante para a mídia, agora, vendo que o governo federal está um caos, não tem projeto, não tem nada, passar pano para o Flávio Dino e tentar atacar o Tarcísio de Freitas? Na minha visão, sim. Então, assim, os dados não batem. Teve um aumento de 84% de mortes. São pessoas, cidadãos, ou são criminosos? É o primeiro ponto. Segundo, 9,6%, ou seja, quase 10% a menos de homicídio de cidadão pagador de impostos. Será que a matéria está sendo devidamente tratada pela mídia? E aí eu deixo a indagação com vocês aqui para que vocês possam me dizer e especificar se vocês acham que está tudo bem ou não. Vamos lá. Tem uma matéria que está chamando muita atenção e eu preciso discutir aqui com vocês. Essa matéria foi divulgada no jornal O Globo. O que muda com a decisão do STF de banco tomar imóvel de devedor previsto em 99% dos contratos? O que é a questão? O STF acabou de dar uma decisão no sentido de que o banco ele não precisa mais recorrer ao judiciário agora para poder reaver o bem que foi dado em garantia. Por um lado, é uma decisão acertada. Por outro, há riscos. E a gente vai discutir isso aqui de forma bem isenta e imparcial. Vamos entender aqui, ó. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem
que, quando houver atraso no pagamento de um financiamento imobiliário, os bancos e outras instituições financeiras podem retomar, sem decisão judicial, aquele imóvel que está sendo financiado, caso ele tenha sido colocado como garantia. A decisão foi baseada na lei que criou a alienação fiduciária e pode ajudar a baratear o crédito com a redução de riscos dos bancos, dizem analistas. A retomada de imóveis em caso de inadimplência deve ser feita de forma ainda mais rápida. 8 ministros votaram de forma favorável à manutenção da regra e 2 foram contra. A discussão envolve uma lei de 1997 que criou a alienação fiduciária, sistema no qual o imóvel que está sendo comprado é apresentado como garantia. Essa lei prevê que, em caso de não pagamento, a instituição credora pode realizar uma execução extrajudicial e retomar o imóvel. O procedimento é feito por meio de um cartório e não passa pela Justiça. O STF agora validou a regra para todos os casos, extinguindo os recursos à Justiça. Não é bem assim, tá? O direito ao acesso ao judiciário é garantido, então o recurso do devedor discutir isso na Justiça ainda está existente, tá? Então, eu sendo honesto com vocês, apesar de ter uma conotação aqui que parece muito negativa, por outro lado não é. Porque o sujeito, o cidadão, ele foi até o banco e deu o bem como garantia. É lógico que dentro do direito brasileiro nós temos que observar as tais cláusulas leoninas, né? As cláusulas abusivas. Então, para que o banco possa executar uma dívida na qual o cara tem um contrato e deu o bem como garantia, ia ficar, sabe, brigando na justiça, questionando no judiciário, tinha que entrar, o devedor se furtava. Então, eu acho que se o cidadão deu o bem em garantia, é lógico que o banco tem que ter direito de ir lá e executar isso via cartório. Acho interessante, sim. Há uma possibilidade de redução do crédito? Sim. É uma decisão acertada? Sim. Entretanto, tem que ser garantido o direito do devedor, caso ele entenda que o contrato é abusivo, entrar judicialmente questionando isso. E aí, a regra deveria ser clara. Se há um questionamento prévio na justiça, o banco não poderia. Tá? Então, o cidadão ficou inadimplente. Ele entrou na justiça porque ele alega que as cláusulas são abusivas. Então, o banco não poderia efetuar o procedimento. O cidadão não entrou na justiça, está devedor, sabe que deve, passou um prazo de tempo de inadimplência, tem que estabelecer um prazo, e aí o consumidor não fez nada, não questionou, não acha que o contrato está abusivo, para que o banco vai ter que ir à justiça? Pelo menos eu, como advogado, eu tenho esse posicionamento aqui, tá? Coloca no comentário o que você acha sobre isso aí, tá ok? Grande abraço, fica com Deus, pessoal, e até o próximo editorial.